Oi Maria, olha a grande novidade e surpresa que nós temos hoje aqui. O Padre Inácio está conosco e a grande graça de hoje poder tratar de um tema tão importante quanto o de hoje. Padre Inácio, muito obrigado por ter vindo, estando passando aqui por Fortaleza, sua terra, né? E poder ter essa bondade de estar conosco para poder... Tem aqui o microfone? Está aqui? Sim. Tá na lapela? Sim. Padre Inácio, tá... Exatamente. Agora estamos vendo aqui. Mas estou vendo que tem microfone, tá Agora estou vendo. Aham. Eu estou sabendo, não estou vendo, mas vi. É que o Padre Inácio estava falando que ele que não tinha microfone, não precisa. Não precisa. Mas é isso, Padre Inácio. E, aliás, diga-se de passagem, que tema de suma importância. Exatamente. Né? Infelizmente, por um lado, também é importante, mas infelizmente cada vez mais atual. Né? Porque uma coisa, quando não cresce a virtude, cresce os vícios, se diria. Sim, e é aí, verdade. Às vezes esse tema é bem atual. Sim, e de fato o senhor veja, se o senhor tem uma plantação, o senhor veja, o que nós chamamos na linguagem de plantação a tiririca, a peste, alguma coisa do gênero, sim. Cresce, primeiro que o senhor nem planta e aparece, e cresce muito mais do que a planta que o senhor deseja cultivar. E o senhor tem que estar arrancando, tem que ter vigilância, porque ela tira a força da planta, ela rouba energia, olha, é uma peste. Não é? E qual é o tema mesmo, padre? Então, vamos lá. Agora que é o tema, exatamente. Então, enquanto os nossos queridos amigos estão entrando aqui, né, Dona Shram é uma amiga lá da Bahia, imagine só, de Araçás. E também Dona Juliana Machado, salve Maria, Dona Juliana. Daqui a Dona Pupi lá, Valéria, Dona Valéria é de Campos dos Goitacazes. Olha aí. Rio de Janeiro, não é? Sou Adelardo, que é aqui nosso grande amigo, Sou Adelardo, Mesquita, não é? Então, mas o tema de hoje... O Mário Neto também disse aí que quando ele entrasse, mandasse um Salve Maria. Então, Sou acabou de entrar aí. Salve Maria, olha aí. Muito bem. Sou Rafael também, Dona Lana, Carlos, Maria Regina e o José Hugo, não é? Mas então, Padre Inácio, o tema proposto hoje é sobre a inveja. Inveja, padre, inveja. Nossa Senhora. É um tema aqui que eu não sei se vai dar inveja no final desta reunião aqui sobre esse tema, viu? O inveja, viu? Mas então, e sabe que o senhor tem um texto e o senhor preparou uma super reunião que a gente fica só preocupado com o tempo que nós temos, porque em geral são 45 minutos. Isso, em geral, padre. Tá? Hoje pode passar um pouquinho. Mas, aliás, estamos vendo um pouco também outro dia sobre a inveja. São Tomás tem vários comentários dele aqui. Mas um que vai ajudar, essa magnitude que o senhor trouxe aqui, primeiro, para detectar, eu diria assim, até desmascarar a inveja. E depois você vai apresentar os antídotos, os remédios para a inveja. Não é? Mas São Tomás ele tem um comentário das 5 irmãs da inveja. Você já viu falar? Nossa, meu Deus, que família grande, padre. Podia ser até melhor, mas com 5 irmãs. 5 irmãs. A primeira irmã da inveja é aquela que começa a murmurar contra a pessoa que ela tem inveja. Começa com a murmuração. Para algumas pessoas é o grande problema, murmuração. A segunda irmã vai ficando pior, uma pior que a outra, né? É a difamação. O invejoso normalmente tem essa propensão para difamar. A terceira irmã, ela tem uma alegria quando alguma coisa dá errado para a pessoa. Exatamente, porque aí é uma característica da inveja, padre, já que o senhor entrou aqui, porque a inveja ela tem sempre o sentimento ao revés. Ela, por exemplo, quando o outro está triste, ele está contente. Quando ele está contente, quando o outro está contente, ele está triste. Essa é a quarta irmã. A quarta irmã. A quarta irmã, sim. Poxa, quando a pessoa tem um sucesso, tem uma vitória, ou fez uma coisa com a maior despretensão possível, mas causou encanto para as pessoas. Tem tristeza e ódio sempre, né? Agora, a última irmã, Padre Inácio, é homicida. Homicida, exatamente. E através, tem justamente ali no Gênesis, assim, foi através, está lá, disse, da inveja que entrou a morte no mundo. Foi. Dentro da família, é um ponto que a gente vai tratar também aqui da importância. Porque é uma coisa interessante, conversando com o Padre Inácio, chegou de viagem, a gente não pode perder essa ocasião de estar aqui para fazer a Family Live. Aí eu falei, Padre Inácio, tem algum tema? Que tema que você sugere? Eu falei, o que você vai tratar? Não, mas qual que eu vou tratar? Não, tem um tema interessante, é inveja. Aí no primeiro momento pensei assim, bom, sempre toca na família, porque chama-se Family Live. Agora, como é que nós vamos relacionar esse tema com a família? Pois, infelizmente, é um tema que faz muito parte da questão da família. A gente já vai entrar nas características que dá propriamente a inveja, porque, já que foi introduzido esse tema da família, porque a inveja ela precisa de alguns elementos para que possa florescer propriamente a inveja. E um dos primeiros elementos que faz florescer a inveja é assim, a inveja, geralmente, ele existe entre coetâneos, pessoas da mesma idade. Por exemplo, uma criança não inveja um idoso. O idoso não inveja uma criança. Sim. E aí, o que entra? Justamente dentro da mesma idade, entre primos e irmãos.
onde tem mais inveja. Dificilmente, olha que existe. Inveja do pai invejando os filhos, ou filhos invejando. Existe, mas é raro. Mas, Padre Inácio, dizendo isso, é impressionante como nós vemos uma coisa muito bonita, que uma vez, estando com o Dr. Plínio, não é? Tinha um grupo da sede ao qual pertencia, a sede da saúde, nosso era da saúde, e aquele grupo estava com um relacionamento entre os membros coetâneos, portanto, brigas contínuas. Portanto, invejas contínuas um do outro. E aí, era um tempo que nós podíamos, assim, estar com o Dr. Plínio, marcar uma palavrinha com ele, ele atendia com uma bondade única, e pelo menos nós éramos filhos que era um grupo que eu cuidava deles mais proximamente. E aí os jovenzinhos chegaram assim, Dr. Plínio, o senhor sabe, nós estamos com um problema, você pode dar um conselho para nós? A gente está brigando demais. Não é? Aí o Dr. Plínio sorriu na hora, disse assim, meus filhos, comecem por nunca se comparar um com o outro. Aí entrou no ponto. Então, padre, vamos fazer o seguinte. Então, agora que os nossos queridos amigos já estão entrando, né? Aqui está um pouquinho distante, né? Dona Núbia também já está ali. Jaqueline Moraes, lá Dona de Brasília. Janaína, Dona Nubilímia, não, essa aí não. Regilene. Regilene, então. Regilene, também aqui, esse aqui já tem rápido, não é o nome. Essa aqui é a Janaína Xavier, é outra. Dona Fátima Schaffer. Schaffer, lá de São Paulo. Exatamente, Schaffer, ficou conhecida. E a Dona Fátima tem passado sempre para nós. Nós estamos no segundo dia da novena de Santa Terezinha. Sim. Né? Então, agora que boa parte dos nossos amigos já conseguiram entrar, então agora os demais vão ter que pegar o bonde andando. Exatamente. Mas depois podem assistir, porque ela fica gravada. Então, vamos pedir ao Padre Inácio que reze uma Ave Maria para que nós possamos começar oficialmente o tema. Perfeitamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, padre... Agora, Padre Inácio, agora é com o senhor. Ai, meu Deus do céu, vamos ver agora. Padre, posso começar assim, só com uma história de introdução, que é muito interessante para compreender a gravidade do tema. Sim, muito bom. Um fato... que aqui não está aí no padre, não está nesse texto aí, mas é um fato assim. Imaginemos, por exemplo, num país, um país onde tudo andava muito bem. E tinha um rei santo, que ele soube que tinha uma pessoa que tinha um sentimento assim de inveja em relação ao outro. Eram duas fazendas, uma colada na outra, e parecia que a grama do vizinho era mais verde. Quando, por exemplo, ali, os animais, a vaca, dava já bezerros gêmeos, e do outro nascia morto. Então parecia que tudo dava errado assim. Então, tudo na outra produzia muito mais dele menos. E o rei começou a ver que tinha um sentimento de inveja de um em relação ao outro. E o rei manda um enviado dele para dizer assim, olha, o rei soube que está vendo esse sentimento aqui do senhor em relação ao outro, e ele diz assim, olha, o que você está precisando? Tudo que você precisar, eu lhe dou em dobro. O rei promete dar em dobro. Se você quiser uma fazenda maior, ele dá uma fazenda... Que ocasião para poder vencer esse problema da inveja, então, né? Se é a fazenda, ele dá uma fazenda maior. Trabalho para os seus filhos, ele também dá. Escola para os seus filhos, ele também dá. Mas só tem uma condição. Tudo aquilo que o seu vizinho receber, que você receber, seu vizinho vai ganhar em dobro. Nossa Senhora. E aí agora? Ele disse, mas não precisa responder hoje. Você tem 24 horas para responder. E ele está bem. Ele passa no outro dia, vem o enviado do rei, se aproxima dele, vê ele assim com os olhos assim um tanto vermelhos, assim cansado, porque viu que passou a noite toda discutindo com a família, o que era o tema, e aí pergunta, olha, o rei disse, tudo que você pedir ele vai lhe dar, mas seu vizinho vai dar em dobro. Você já escolheu o que você quer? Pode ser qualquer tipo de bem material, pode ser uma escola, pode ser um trabalho, pode ser uma fazenda, o que você necessitar. Só que o que você vai ganhar, seu vizinho vai ganhar em dobro. Você já escolheu? Ele falou, já escolhi sim. O que você quer? Ele podia, qualquer coisa material? Qualquer coisa, eu disse, eu quero que me arranque um olho. Ui. Por que me arranque um olho? Porque se me arranca um olho, meu vizinho vai ficar cego. Esse fato, padre, consta, digamos, é a essência do sentimento da inveja. Nossa. Porque a inveja agora, é o primeiro ponto. Estou dizendo aqui, porque ele podia escolher tanta coisa que fosse para o bem-estar dele, da família, mas é diabólico. Diabólico, porque é aí que vai São Gregório que vai dizer que é um sentimento diabólico que faz mais o homem parecer com um demônio. Isso porque dentre os vícios capitais, o demônio não tem, algum dos vícios capitais, por exemplo, o demônio não tem luxúria, porque o demônio não tem corpo.
O demônio não tem preguiça. Aliás, diga até o passado, nem sequer dorme, né? Depois que o demônio tenta, sim. nem sequer ele dorme. É. Ele diz, mas o demônio tem duas características, dois defeitos. Orgulho, que é a soberba, Sim, e a sim. inveja. Que são os dois sentimentos espirituais, os dois vícios do espírito, que não são ligados ao corpo. Impressionante. Então, invejoso é Então, assim. então, repetindo, só para que gravem bem isso, então, os dois sentimentos que o demônio Tem orgulho e inveja. Impressionante. São os dois sentimentos que São Gregório vai dizer que faz o homem mais parecer com o demônio. Puxado. E também ouvi dizer que é o sentimento, que é o vício amargo. Amargo. Que não causa nenhuma satisfação para a pessoa. Porque justamente ele sofre porque a inveja, e esse aqui é um ponto também aqui que a gente vai tratar e aprofundar. A inveja é uma característica dela que tem, ela diz, ela não se move contra o objeto. A inveja se move contra o possuidor do objeto. Por exemplo, ela pode até iniciar como não objeto. só, então, mas não só, claro, então não só bens materiais, mas não, qualidade, e aí virtudes. Tem as quatro graus da inveja que a gente pode alcançar também. Tem 4 graus da inveja. Mas aí ela tem se move 5 irmãs, tem os 4 graus. Então é muito tema muito profundo. Não, e é interessante que procurem assim, vamos pedir muito a Nossa Senhora hoje, que ela é o mais oposto a tudo que pode ser inveja. Pedir que ela grave profundamente em nossos corações, vamos dizer assim, primeiro, que nós possamos aprender o que é inveja para nunca permitir que ela possa dominar os nossos corações. Exatamente. Não é? E aí, e que dessa, porque explicando, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, invejou o carro de outra pessoa, é um bem material. Ela invejou o carro de uma outra pessoa. Tem algumas características que vai fazer com que ela inveje o carro daquela pessoa. Sim. Porque não é qualquer pessoa. Como eu dizia, a inveja ela parte entre coetâneos, sim, ou seja, pessoas da mesma idade. Ela necessita também de uma proximidade física. Porque uma pessoa no Brasil não inveja alguém que está no Japão. Porque a distância faz com que não exista. E ela também, essa proximidade, é o que acontece? Porque a inveja, e aqui está o ponto central do tema da inveja, que a inveja nasce, ela tem um mecanismo, um movimento que nasce através da comparação. É isto que faz dar origem à inveja. E só existe comparação, por exemplo, eu dizia, uma criança não inveja o idoso porque não tem como comparar. Claro. Agora, aqueles irmãos, e aí que entra a questão da família, todos cresceram juntos. Por que um se destacou? Por que um, então, agora tornou-se o mais rico, tornou-se, então, o mais culto? Por quê? E aí, estas razões é que vão acontecer, então, entre parentes, principalmente primos e irmãos, é onde existe mais propriamente o sentimento de inveja. Eu já diria que, ao mesmo tempo que o senhor já está, por assim dizer, diagnosticando, desmascarando a inveja, vem um antídoto também. Vem um antídoto, então, portanto, no final vai dizer, não pode dizer agora. Sim, mas já começa o quê? Evite comparações. Evite comparações. E esse primeiro ponto, por quê? Porque o homem é naturalmente comparativo. Só que a gente compara, e quando a comparação, a pessoa na comparação ela se sente superior, é bem. Mas quando na comparação ela se sente rebaixado, aí começa as justificativas. A pessoa começa a tentar justificar. Então, até comentávamos antes aqui do início da live, dizendo que o primeiro sentimento que a pessoa tem nesta comparação é um sentimento muito justo. Porque ela vai reconhecer, ou ao menos, digamos, vai constatar, mais do que reconhecer, a superioridade do outro. Constata. O outro do paração, quer seja na beleza física, quer seja na inteligência. E nesta comparação ela não aceita. Tem virtudes, hein? Mas é mais grave, não? E aí são os 4. Daqui a pouco, nessa comparação ela não vai aceitar. E aí vem a etimologia da palavra inveja. Porque é isso que eu estou dizendo assim, a palavra inveja, ela vem invideo, invidia, é ver essa partícula negativa, que vem essa parte que quer dizer não, vídeo, ela não aceita o que ela viu. Então tem relação com aquilo que o senhor dizia na chamada de hoje, é Santo Agostinho. Sim, Santo Agostinho. Video sed non invideo, vejo, mas não invejo. Então ela é necessária dessa proximidade física. E o que acontece com a pessoa? Imaginamos, é muito comum, coisa que acontecia aí nessas coabs, como chamavam antigamente. Hoje é minha casa, minha dívida, parece que é isso, né? Algo parecido assim, conjuntos, né? Habitacionais. Conjuntos habitacionais. E aí, nesses conjuntos habitacionais, todo mundo era casa igual. Uma igual a outra. Só que em determinado momento, duas pessoas ganhando seu salário mínimo. São pessoas que têm o mesmo início. Vejam com a comparação. Sim. Só que em determinado momento, aquele da casa do lado esquerdo
resolve fazer um quarto a mais. Depois aquela pessoa resolve fazer... pintar cada uma cor diferente? Pinta uma cor diferente. Troca um piso de melhor qualidade. O do lado tem duas opções. Ou ele diz assim, veja, ele está fazendo, eu posso fazer. E aí vai dar origem a uma virtude. Então isso já foi o quê? Já foi uma constatação. Constatação. Ele vê que o outro está superior, está melhorando. Aí ele tem duas atitudes. Ou ele aceita que, apesar dos dois estão ganhando o mesmo salário, o outro está fazendo mais, esse aqui está economizando, esse aqui está investindo melhor, ou ele vai dizer, pronto, roubou. Ele está roubando, ele é um ladrão. E aí que entra a inveja. Bom, mas entra inveja, mas também entra difamação. Aí ela vem todo... Juízo temerário. Juízo temerário que vai todas as irmãs. Aí vem a família toda da inveja junto. Tem muito primo os também. Primos também, além dos irmãs, e vem também os primos. Então, aí ela vai começar a ter essa comparação. Isso é muito comum. E aí nesta, porque infelizmente, ele pegou, mas aí, obviamente ele seguiu a placa de Satanás. Exatamente. Né? Sim. Inclusive tem, recordando que até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Pilatos, no momento diz assim, quando pediram a crucifixão de Nosso Senhor, diz assim, e Pilatos viu que haviam prendido Nosso Senhor por inveja. Que impressionante. Aí ele já também isso. Adão, já desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando o primeiro assassinato do mundo entrou... Esse é muito característico e é terrível porque foi os primeiros filhos de um casal. Né? Ou seja, foi a primeira vez que Eva teve a graça de dar à luz a um filho. Exatamente. Veja aí a comparação, né? Era agricultor, o Caim era agricultor. E o outro era caçava, pastor. E aí disse, uns oferecem os sacrifícios um ao outro, Deus se agrada não só pela qualidade do sacrifício em si, mas pelo coração. Ele deu o melhor que ele tinha. E aí, a ovelhinha mais bonita. Inveja, dois irmãos. E padre, o que Deus aceitou? Eu não quero abrir um leque muito extenso, porque não vai dar tempo. Mas, por exemplo, não começou no momento que Abel fez o sacrifício. Não, a coisa veio muito antes. Se via que a predileção, porque é que entra. Possivelmente, Abel era muito amado em demonstração pelo amor que ele demonstrava aos pais. Sim. E o outro era uma atitude muito mais de revolta, a tal ponto que é isso. Por que ama mais a ele do que a mim? A comparação novamente. Os dois, sendo irmãos, acreditava-se que deveria ter o mesmo tipo, embora um dava mais, acabava recebendo mais. Sim. Aquele gesto dele, de Abel, de oferecer aquele sacrifício que foi agradável a Deus, ele também, tudo que fazia em relação aos pais, já era uma manifestação do amor que ele tinha. Então, aqui me parece, Padre Inácio, que é super importante que os pais, não é que tem, graças a Deus, proles numerosos, muitas famílias que nos acompanham têm muitos filhos, eles têm que estar atentos, então, para a atitude do menino. Exatamente. E eu diria assim, eu digo menino, mas pode ser ainda quase uma criança, não sei se de colo pode-se dizer, ou então logo no começo já começa as pequenas tendências. E aí vem aqui uma pergunta polêmica que se eu pôr aqui o pessoal vai começar a escrever e pode dizer assim, um pai pode amar mais um filho que o outro? Um pai ama mais um filho. Aí eu já vi uma dizer, eu amo os dois filhos igual. Olha, atenção, pode ser que aconteça alguém, mas já vi muitos dizerem, é natural, não é que ele ama um menos, é que ele ama o outro mais. Sim. E aí acaba acontecendo isso pelo próprio gesto de carinho que um filho tem, a demonstração que pode ter. Não é que o amor do outro é menor ou se tire, é que devido ao próprio amor que um filho dirige aos pais, sim, o pai tem uma retribuição. Isto às vezes é perigoso. E claro que o senhor também tem que ver, Deus ama a todos, ele criou, sim, a todos, mas tem alguns que amam mais a Deus, exatamente, isso quase que força também, entre aspas, que Deus ama mais aquela pessoa também, não sei se seria certo exatamente, dizer isso. Eu já vi muito, esse é um tema bem polêmico, que elas gostam de a polêmica, porque de dizer isso, se a pessoa realmente ama mais a um, pode acontecer, e aí só que na demonstração disso, o cuidado que deve ter. E aí vem um comentário de Santo Agostinho, no livro 10 das Confissões, que é muito interessante, que o dia Santo Agostinho, altamente observador, ele viu uma mãe que tinha 2 filhos, uma mãe que tinha já um filho como se fosse de 1 ano e 8 meses e um bebê. Então eram irmãos muito 6 próximos, meses, né? De meses de diferença. E aí quando Santo Agostinho olhando para essa criança de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, olhando a mãe no colo, com outro bebê, ele, pelo olhar dela, ele percebeu que ela estava com inveja do irmão. E ele disse, como pode ser
que esta criança... A criança do colo. De colo de 1 ano, não. A criança de 1 ano e 6 meses. Com inveja que a mãe estava com o bebê recém-nascido no colo. Ele Aí, discerniu isso, percebeu. Discerniu isso e ele falou assim, curioso, como pode ser que uma criança sem o uso da razão... Sem uso da razão, ele portanto, não tinha claro. já manifestar esse sentimento. E um outro autor, um autor espanhol, que ele se chamava Villa-Lobos, mas ó, não é um compositor musical, compositor. Né? Ela diz que passagem nem é do século XX, é do século XVIII ainda. Ele dizia que o seguinte, como ele dizia, quiçá o primeiro choro de uma criança que não seja fruto de fome ou dor, o primeiro choro de alma de uma criança é o sentimento de inveja, que já se desenvolve antes do uso da razão. É algo tão enraizado e fruto do pecado original que já se desenvolve antes da razão. Diz que o primeiro choro que ele vai sentir, que é o choro de alma. Porque a criança chora normalmente por duas coisas. Fome, sede, ou até a dor, que fosse o próprio sono. Sim, mas ele diz, é o primeiro sentimento que ele vai considerar. Isto aqui pertence a mim. Aquela mãe é minha. E aí vem uma ligação interessante do sentimento de inveja com outros sentimentos que são semelhantes. Por exemplo, o ciúme. É impressionante. O ciúme ele é primo da inveja. Se tem assim que manda a inveja, tem um. Mas o que vai diferenciar o ciúme da inveja, Pato? Aí é uma coisa muito sutil. Porque tem quanto que a inveja... linha divisória não é fácil de detectar. E qual é a mais fácil de ter? Ciúme ou inveja? Por quanto que o ciúme precisa de ter 3 pessoas ao menos, padre? O ciumento, o ciumado e aquela pessoa da qual a gente está com medo de perder. Por quê? O ciúme é medo de perder o que se tem, ou ao menos acha que é seu. Sim. A inveja, a cobiça, que é outro parente também, é o medo de, assim, é querer o que eu não tenho. O cobiçoso, ele quer o que não tem. Vamos tentar de novo? O ciúme é querer perder o que se tem. A cobiça é querer aquilo que eu não tenho. E a inveja, qual é? É a tristeza porque o outro tem. Não, a inveja não quer só o objeto. A cobiça está ligada ao mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Isso. E aí o que acontece? Enquanto que existe... E aí, o terceiro, só poder repetir. O terceiro aqui, que é propriamente a inveja. A inveja ela é a tristeza pelo fato do outro ter. Nossa. Porque a inveja, esse que é um ponto a tristeza central. Pela vitória do outro. É a terceira irmã. Terceira irmã, e o que acontece? A inveja, ela não, é isso que eu dizia, ela não vai contra o objeto, ela vai contra o possuidor, principalmente. Eu dizia o exemplo do carro. A pessoa comprou o carro, 2 partes do mesmo pressuposto, ele vai dizer assim. Se o outro vai dizer assim, você está invejando o meu carro? O carro é seu. Esta é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, é dar aquilo que a pessoa inveja, porque ele considera aumenta o ódio, eu acho. O que ele quer? O último grau da inveja vai querer que você esteja dentro do carro e você morra naquele carro com uma batida. É homicida, né? É homicida. E aí quando ela entra, a quinta irmã aí, que ela é homicida. Porque ele vai querer isso, ele vai contra o possuidor. É impressionante, o ódio, viu? Ele não vai querer que você perca o carro ou roube um carro. Que você morra. Ou mesmo receber o carro de presente. Não. É a maior. Por isso, com cuidado que a gente tem que ter. E agora, padre? Que conselho o senhor daria dizendo assim, padre, eu tenho uma pessoa que é próxima de mim e tem muita inveja. O que eu faço? Primeiro, reze pela pessoa. Reze, padre. Essa daí sim. Tem que rezar. Ofereça missa e ofereça sacrifício por ela. E do ponto de vista prático, essa que é perigosa. Sim. Porque é complicado. Porque o que acontece? Às vezes, atenção não é uma regra geral, mas quando uma pessoa tem inveja, qualquer demonstração sua, de alegria sua, ou de progresso seu para o outro, ela considera como uma humilhação ou como uma ofensa. Às vezes, a única solução é você quase que seguir o conselho que um dizia de para-choque de caminhão, antigamente, né? O que tem escrito assim atrás, padre? Uma frase As frases são muito sábias. Mas é bem sábio, mas essa que está mais em cima, não é aquela embaixo ali, não. É aquela assim, mantenha distância. Mantenha distância, porque do invejoso... Tem algumas que também assim, não inveje, trabalhe. Trabalha. Aí essa já ofende. Ofende, né? Essa já ofende. Então aquela, mantenha distância. Por quê? Porque a proximidade é sempre uma agressão para o invejoso. Em qualquer situação vai ser um pretexto. Eu estava imaginando, estou falando do carro. Então, chega um sujeito do carro e vamos supor que ainda não era uma garagem automática. Então, o vizinho está na porta. Ele buzina para que
a esposa abre a porta, o outro buzinou de propósito. De propósito. Só para que eu visse o carro dele. Exatamente. Só para que eu chamar a atenção. Todo ato que o outro for fazer vai ser sempre uma agressão. E a melhor coisa que a pessoa pode fazer é tentar quase que, por exemplo, não digo necessariamente esconder, que é impossível, mas não dar nenhuma manifestação interna para o invejoso do próprio progresso. Mas aí bate também num princípio teológico, que a pessoa, nesse caso, me parece, deve fugir de uma ocasião próxima do pecado para o outro. Para o outro. Não é? Então, não, como que... Mas veja o cuidado que a pessoa tem que ter. Exatamente. É desagradável, porque isso exige um sacrifício da própria pessoa. Eu tenho que evitar qualquer situação, se eu me corrijo se não estiver certo, de levantar um ponto que a pessoa possa invejar. Exatamente. É aí que acontece, porque a pessoa tem que fazer isso, e é complicado, porque como você deixar de demonstrar uma coisa que é natural sua para o outro. Como que você tem que se fechar, tem que se ocultar, tem que... E aí isso que a pessoa pergunta, o que você pode fazer? Olha, para evitar que a pessoa agrave mais ainda o sentimento de inveja dele, tente manter, porque veja aí a palavra entre a etimologia. Invídeo, inveja. O que é invejar? É lançar um olhar negativo para um bem que é do outro. Porque e aí que tem uma coisa que a gente tem que compreender, como é que a distinção, depois para a gente caracterizar, existe uma que em certo sentido é chamada de boa inveja, e às vezes até na linguagem comum diz, nossa, estou com uma santa inveja de você. Por exemplo, uma pessoa que teve a oportunidade de cumprimentar um santo. Sim. Uma pessoa que foi miraculada. Sim. Você olha para ela assim, uma pessoa, por exemplo, que recebeu um dom muito especial, assim, nossa, estou com uma... Aí até ouvi não vou nem dar essa outra expressão, porque essa expressão pode ser mal interpretada. Eu vi até uma usando a expressão, poucas pessoas ouviram, inveja gospel. Eu não sabia nem que existia, como fosse inveja positiva. Já ouviu essa daí, né? Eu já ouvi, eu disse, mas o que é essa? Eu não entendi bem por quê. Mas é como se fosse uma inveja positiva. E aí tem uma virtude que ela parece até metade ela parece com a inveja, depois na conclusão não. Que, por exemplo, se eu sou o vizinho desta pessoa que construiu a casa do meu lado, eu sou aquele do lado direito, ou sou daquela fazenda construiu mais um que cômodo, a grama sempre... Construiu mais um cômodo, pintou de uma cor mais bem combinado. Linda, trocou o carro sabendo que ganha o meu. Aí ele vem assim, olha a comparação. Ele está fazendo isso, eu ganho. Ele diz... Aí ele vê assim, sabe, se ele pode construir um cômodo a mais, eu também posso. Aí ele diz, o que eu faço? Parabéns para ele que conseguiu, ele vai servir de estímulo para mim. Se ele conseguiu com o mesmo salário, com a mesma condição minha, partiu de onde eu parti e ele conseguiu, eu também posso. Então, aí que vai distinguir a emulação. Isso, veja, a constatação foi a mesma. Né? Agora, uma comparação. E aqui ele seguiu a placa do anjo da guarda, digamos assim. Isso. Não é? E que aí que ele viu. O outro pode, então, eliminação. Então, é como numa disputa. Se um correu, tirou o primeiro lugar e nós começamos a treinar juntos, eu consigo correr e posso ganhar dele. Ele não vai contra o possuidor. Sim. Pelo contrário, o possuidor diz assim, eu posso te igualar e posso te superar se eu me esforçar, mas parabéns pelo que você já conseguiu. E essa é uma virtude. E aí poderia se chama emulação. Emulação. Que é a comparação da qual o outro vai servir de estímulo para mim para eu conquistar sem que o outro perca. Então, não pode deixar de ter laivos de admiração também. Admiração. E aí que a própria emulação já parte deste princípio. O outro não passa a ser um obstáculo para mim, mas o outro que justamente o outro é um incentivo e um ponto pode de ser, apoio. nós dizemos, um exemplo. Um exemplo. Eu achei um fato muito bonito, que é esse que a gente vai contando assim, daqui a pouco a gente vai entrar depois quando for chegando nos antídotos, mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, eu contava que o tempo está passando, padre, 29 minutos pois de início, padre, meu Deus do céu. E aí tem os 4 graus da inveja, que é uma coisa que a gente deve Isso me parece importante, para que já temos as 5 irmãs, tem esses vários pontos de evitar a comparação, depois tem a emulação, que eu constato algo e eu tenho que seguir o caminho que me anime a fazer uma coisa melhor, admirando aquela pessoa. Sim, exatamente. E agora são os 4 graus da inveja. Que é o primeiro grau da inveja, é aquele que, digamos, é o considerado aquele que a pessoa deseja algum bem material. Por exemplo, vai das coisas mais elementares. Por exemplo, um guarda-chuva azul. Uma coisa interessante, Dona Maria Aparecida é uma cearense lá em Campinas. Às vezes, deixamos de ser o que somos para não despertar a tristeza da outra pessoa. E aí que essa é
esse é o cuidado que tem que ter, porque nunca Aí na você virtude tem que manter a distância. você né? tem que deixar mais realmente demonstrar aquilo que você tem. E, aliás, diga-se de passagem, quem é naturalmente humilde, possamos dizer assim, ela naturalmente não vai provocar tanta inveja pela própria humildade dela. Sim. Já as pessoas hoje que vivemos no mundo, em certo sentido, o mundo de fantasias, o mundo de aparências, Sim. da qual, por exemplo, é muito mais o desejo de aparecer Sim. do que propriamente o de ser. E É o isso, mundo da velho, inveja. Lamentavelmente, as redes sociais hoje em dia, a pessoa quer mostrar nas redes sociais aquilo que ela não é. Isso, padre. Toca num ponto central desse aqui, só podemos dizer en passant, que é justamente a primeira vez na história de que, por exemplo, devido às redes sociais que iguala a todos, independente da condição financeira, estamos vendo aqui, por exemplo, até usando isso nas redes sociais. É a primeira vez na história um autor dizia que um telefone de uma marca, que tu não vai dizer, mas que é a marca mais famosa, desde o sonho de consumo da pessoa mais pobre que existe até a pessoa mais rica. Nunca houve na história que o mesmo sonho é do mais pobre ao mais rico de usar a mesma curioso, coisa. É verdade. Né? Bem Eu conheço uma observado isso aí. pessoa que trabalhava 8 meses, ela era diarista, e nem todos os dias tinha um trabalho, para dizer Diarista, isso, né? que ela resolveu, Às vezes falha. para dar um presente para a filha, compra um celular, que era equivalente, eu me lembro, a 7 meses de trabalho dela. E dá para a filha, Deus. porque era o sonho da filha. Mas não bastou aí, padre. É que acontece que se ela levasse o celular, a filha, para a escola, era roubado. Não podia levar o celular. Então ela teve que dar um segundo celular para a filha. Para levar para a escola. Então o que acontece? E ela tinha que ter 2. E aí, mas estou contando isso. Aí entra a questão da comparação. Como pode ser da pessoa mais baixa, até, do nível social e financeiro, até a mais alta, as duas usarem a mesma coisa. E aí que entra. Mas aqui essa você abre inveja. um leque monumental nessa matéria, hein? Sim. Tênis, E aí, por isso que roupas. E aí, é a primeira vez na história modas, também que eu em estou geral, dizendo, né? e desta marca, que é o primeiro, sempre durante a história da humanidade, o primeiro objeto de roubo, sempre é chamado roubo famélico, é aquele que se comia. E é a primeira vez na história que não é algo que se come, que é o mais roubado. É um celular. Nossa. Então, eu estou contando isso. Isso tudo faz gerar o desentendimento da pessoa. Não é só o desejo de ter, é a inveja. Que coisa impressionante. E a inveja dos 4 graus. O primeiro é a inveja daquele dos bens materiais. Isso é o mais econômico. material. Depois vem o inveja daquilo que já está na pessoa. Que é o primeiro material e o segundo... a beleza física, por exemplo. É uma espécie de inveja. Acredita que eu vi um vídeo, um fato real que aconteceu, que o mandante de uma mãe criticava a filha, porque a filha era mais nova que ela. Uma mãe tendo inveja da filha. Que é mais nova. E seria impossível não ser Aliás, assim. eu falei, e porque a filha estava muito mais bem fisicamente do que chega a esse grau do mundo de hoje. Loucura. Mas isso já foge já dos roça padrões. na loucura. Aí o segundo é o que toca a beleza. O terceiro grau da inveja, ele toca os bens espirituais da pessoa. Que a pessoa começa a invejar por que o outro é bom, por que o outro é inteligente, por que o outro... E aí eu estou querendo, não é só desejar ter aquilo. Sim. Ela começa a fazer uma crítica. Mas evidentemente aqui nós podemos também hierarquizar a malícia e a maldade. A maldade vai crescendo. Porque o material está bem, já é baixo. É o material, é o bem. Mas depois já a beleza. Então a pessoa nasceu daquele jeito, Sim. não tem jeito. Agora, quando começa já ter ódio, inveja das qualidades espirituais, já pega num pecado muito grave. E aí que vai chegar no último grau, que é a inveja que chama a própria inveja da graça fraterna, é isso. É o ódio, porque Deus deu aquela graça para aquela pessoa e não deu para ela. Nossa, e aí esse é um pecado contra o Espírito Santo. E esse atinge, o último grau da inveja, ele atinge como um pecado contra o Espírito Santo. Sim. E aí ele tem esse efeito. Então, dentro desses graus, a pessoa pode percorrer isso em pouco tempo. Um ato. Puxado. E é porque o pecado contra o Espírito Santo, que ele vai contra... Por que Deus deu para ele e não para mim? Posso ver? Isso eu vejo. Mas isso. Então, isso quer dizer, no pecado de Caim já estava contido tudo isso. Tudo isso. É o porque, pai de todos e quando Deus pergunta para Caim, não é? O que fizesse com você, qual foi a resposta de Caim? Por acaso o seu guarda do meu irmão? Ou seja, é uma afronta contra Deus diretamente. Então nós vemos aqui, nós entendemos a gravidade do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão, Não é porque Deus não possa perdoar, porque não existe pecado que eu não posso perdoar, mas a própria pessoa não quer o perdão. Não quer o perdão. Muito E aí, puxado. padre, tem aqui os pontos, porque já está indo para o fim, padre, meu Deus.
aqui Nossa senhora, o que acontece com o relógio do senhor que corre mais só rápido? para ver que é justamente essas características da alma invejosa, né? Porque e aí vai começar a compreender como é que é a hierarquia de tudo isso. Digo, o primeiro mecanismo... Mas tem tanta coisa interessante. Tem muita coisa, não quero só... Não, eu abri aqui, porque o senhor me falou 45 minutos, eu estou aqui fiel. Então, se o pessoal não estiver de acordo, 50. Vai, depois a gente negocia. Mas aqui tem um outro lado interessante, porque o senhor vê, mas está na linha do que o senhor já disse. A admiração é um dom do Espírito Santo. Um dom do Espírito Santo. Essa parte a gente vai chegar. Vamos chegar ainda. Vamos chegar. Essa é a conclusão. O senhor doutor Plínio, Então vamos lá. Porque será que não tem? E esse era o título do artigo, né? O senhor João usava a expressão. Ele escreveu um dos primeiros artigos da revista Arautos, quando a revista Arautos foi lançada, os primeiríssimos, chamava o Verme Roedor da Inveja. Eu me lembro. E aí, parecia um olhar assim. Olhares, assim bem, essa história do olhar aí é bem conhecida dentro dos Arautos, assim. Porque, inclusive, tem uma cor dos olhos que se atribui a isso. Sim. Mas, necessariamente, não quer dizer. E aí, porque é uma coisa já da antiguidade que tinha relação da cor dos olhos com a inveja. Mas, e aí ele dizia assim, e ele usava uma frase, que é um texto das Sagradas Escrituras, que diz assim, a inveja é a cárie dos ossos. Quer dizer assim, a cárie, assim como a cárie, né? Como fosse portanto, corrói os ossos. Corrói os ossos. A inveja corrói os ossos da alma, assim como uma cárie corrói o osso, que é um dente. A pessoa que é invejosa, ela corresponde mais isso. E aí, ele vem... Aqui portanto, a própria pessoa está se envenenando. Envenenando. Aliás, e dentro da literatura clássica grega, ela apresentava justamente o invejoso, porque era muito interessante como é que a pintura que os gregos apresentavam o invejoso. O invejoso é uma pessoa que tinha uma língua muito grande, na ponta da língua tinha um veneno, só que o veneno voltava e picava ela. Nossa. É como uma espécie de escorpião que pica a si mesmo. Então, o invejoso, esse que é o ponto assim, de todos os outros vícios, ele produz uma certa alegria. Passageira, efêmera, lógico, e falsa, mas produz. Sim. Por exemplo, a preguiça produz aquela... Basta perguntar ao preguiçoso, que é aquele prazer de dolce far niente. O doce não fazer nada. Ele tem, por exemplo, a pessoa que é da gula, ela come, ela se panturra, naquele momento ele tem um prazer, depois vem a depressão pós-rodízio. Mas aí depois tem cada um sentimento, mas ele diz, o único que só produz tristeza é a inveja. Que coisa. Porque ela vai produzir. Então, vamos para essa parte das características, para a gente não encerrar, para ser mais profundo, vai dizer assim, é esse. O primeiro mecanismo da inveja é a comparação. Sim. E aqui, esse aqui que é o ponto. A inveja normalmente se volta contra alguém que esteja próximo no tempo ou no espaço. Sim, tá claro. Tem que ser seu vizinho ou seu amigo de escola. Tem uma síntese do que eu já disse, eu não me Mas agora, vamos. Por exemplo, nenhum aprendiz de compositor invejará Mozart. Se você está aprendendo música, o Mozart vai admirar, mas não vai invejar. Aí diz, a inveja se faz mais presente entre coetâneos, já falamos, né? Pois a grande diferença de idade pode reduzir sensivelmente as probabilidades de inveja. Claro. Já está explicado. Sim. E essa aqui que é o ponto. A malícia tirando esse exemplo que você deu dessa mãe que inveja a filha porque é mais nova e tem mais... Porque já beira a loucura, a demência, né? Diz, enquanto o desejo se dirige ao objeto, a inveja se dirige ao possuidor. Por isso se parece tanto com ódio. Porque quem inveja odeia. Depois vamos ver aqui como é que o invejoso vai começar a atuar. Vai chegar. Caracteriza-se por certa complacência ao saber a desgraça do outro, ou também certo pesar ao ver e ouvir contar sua prosperidade. Quando o outro está triste, ele tem uma certa complacência que o outro se deu mal. Né? Ele diz, propensão de certo silêncio estudado, ao conhecer ou ponderar as boas qualidades do próximo. Quando uma pessoa elogia, inveja, olha, veja como aquela pessoa está bem. Mas você conhece como é que ela conseguiu? Ou ela vai ficar em silêncio, quando ela não está aguentando, mas ela vai sempre soltar uma coisa. Ou pelo menos insinuar uma murmuração, uma difamação. Será que foi só com aquele salário mesmo? Ou entrou mais alguma coisa? É preciso saber como é que ele conseguiu aquilo. O silêncio estudado ou uma certa característica assim. Depois ele vai dizer assim, e essa aqui que é mais comum. Tendência ao rebaixar sistematicamente os méritos do outro, para poder assim mascarar a sua inveja. Diz, com aquela amizade que ele tem, né?
Então, lógico que dá para ele conseguir. Depois vai dizer, interpretando-o como justo protesto diante do imerecido prêmio recebido por seu oponente. É interessante ouvir isso aqui, Padre Inácio, porque às vezes a pessoa, Deus me livre e guarde, mas pode ter uma atitude dessa quase meio subconsciente, sem estar assim, fazendo aquilo de uma consciência voluntária total. Mas então aqui é interessante nós vimos isso, porque uma vez conhecendo que pode se dar dessa forma, agora qualquer propensão que nós tenhamos a querer fazer alguma coisa, cuidado. E aí que está, o ponto aqui que é interessante, que agora o padre, meu Deus do céu, a fila da confissão amanhã. Padre, prepare-se, porque padre, tem 3 padres agora aqui, não vai dar conta. Aí a gente vai explicar assim, esse que é um característico para dizer aqui, para já ajudar alguns que já estão assustados aqui assistindo, é que a pessoa ter o primeiro movimento de inveja, atenção, porque já faz parte da natureza da pessoa, do pecado original, não caracteriza necessariamente o pecado mortal. Sim. Porque uma coisa é o sentimento. Claro. A segunda coisa, padre, é o consentimento, é o sentir com a razão. Sim. Concordou, pecou. Claro. E aí vem o terceiro ponto, que é o ressentimento. Consentiu na tentação, né? Então consentiu. Então, ter esse movimento de inveja, infelizmente, é o fruto do pecado original. E, aliás, conta que de todos os vícios capitais... Chega a 6 para a filha de confissão, né? Exatamente. E de da manhã, está dizendo a doutora assim, Karine. Vocês podem até perguntar que de todos os pecados capitais, o guloso aceita, sabe, eu como mesmo e pronto. Chega uma hora o preguiçoso e sabe uma coisa? Eu sou preguiçoso e daí? Mas você aceitar uma pessoa que se diga, eu sou invejoso... É difícil, não é? É muito humilhante. Porque a pessoa não aceita que é invejosa. E aí esse aqui já é o primeiro passo. É curioso, por quê, né? Porque os outros se aceitam os vícios e essa é mais difícil. É mais profundo. Como associa. Porque dos vícios, é clássico isso, né, que eu vou dizer, é dos 2 mais difíceis da pessoa aceitar os 2 vícios mais difíceis de combater, o orgulho e a preguiça. Sim. Mas por quê? A preguiça, porque como é que a gente combate a preguiça? Tem que ter o oposto, né? Tem que ter o oposto da preguiça. Fazendo esforço, você não quer fazer esforço. E o orgulho, como é que a gente... Bom, se eu sou orgulhoso, eu não sou o que é humilde. Para poder aceitar que é orgulhoso, tem que ser humilde. Agora aí entra a inveja. A inveja também é difícil, porque a inveja é parenta do orgulho, é uma parte da soberba. Sim. Ele diz, para que a pessoa combata a inveja, tem que reconhecer que ela é invejoso, mas é muito humilhante. Nossa. Porque ao reconhecer que eu tenho inveja, eu estou dizendo o outro é mais. E aí, padre, que gostaria de fazer um comentário? A mais perigosa, admiração está aqui. Vamos chegar nessa parte aí. A Luciane está comentando. E essa é a conclusão, Luciane. Dona Maria de Fátima Sheila está chocada. E agora vamos aqui. Vamos ver agora. Sempre se apresenta reticente em louvar as qualidades do próximo. E aqui tem uma frase que eu pulei, que diz assim. Sim. Tem o juízo alterado, o invejoso, e entende as coisas ao revés. Preste atenção. Choram quando os demais riem, e riem quando os demais choram. Porque a desgraça do outro, em certo sentido, é a felicidade dele, que não é plena. Porque, em realidade, ele não vai possuir aquilo que o outro tem. Ele continua se sentindo humilhado. Sim. Aí vem, o invejoso prefere que o bem seja destruído antes que o possua o outro. Nossa. E aí foi o que eu contei do perder o olho. Impressionante. Eu prefiro que o outro fique cego, mas Isso eu vejo outro dia, um exemplo rápido. Nós estávamos estudando um pouquinho a história do cerco de Viena, a Áustria invadida pelo exército inimigo, muçulmano, etc. O que aconteceu? O rei da França, da época, tinha inveja da Áustria. Então ele preferia que a Áustria fosse destruída para a França ter a supremacia. Ou seja, mas eram 2 católicos. O francês teria que ajudar a Áustria e não ajudou e preferia que ela fosse destruída por causa da inveja que ele tinha em relação à Áustria. E aí veja agora, outro ponto que assim, se eu falei no ambiente de família, ambiente de trabalho é onde o ambiente onde reina, infelizmente, a inveja, porque alguns começa ali todo mundo nos escalões mais baixos, um chegou lá em cima, por quê? Né? Então ele vai dizer aqui, veja agora que entra nas irmãs da inveja aqui. O invejoso tende a semear divisões, não somente entre estranhos, mas até entre a sua família. E aí é uma coisa aí que eu estava no primeiro momento, quando o senhor levantou, como é que vai aplicar isso para a família? Mas é muito profundo na família isso. Exatamente, muito profundo, infelizmente. Sim. Aí vai dizer, excita sentimentos de ódio, fala mal do invejado, o calunia, o desacredita e lhe deseja mal. Puxado.
O invejoso é levado a conquistar imoderadamente as riquezas e as honras com o intuito de sobrepujar aqueles de quem tem inveja. Ele começa a querer aparecer para dizer eu sou mais. Puxado. Né? E aí, por último, aqui das frases, quer dizer, ao menos das últimas, ao menos, o invejoso necessita da confirmação dos demais, como ocorre com o vaidoso e outros tipos de inseguros. Aí, quais são as perguntas? Não, já está dizendo que você continua o tema na próxima semana. Próxima semana, padre. Tem que agora dar um jeito de levar o Padre Paulo para São Paulo. E aí vem, a da última página diz: o invejoso não se atreve a confessar que sente inveja, mas facilmente reconhecia que está irado. Dizer que está com raiva, que odeia, ou inclusive que teme, pois tais paixões são menos vergonhosas e iníquas. Por isso está condenado a fingir sempre. Os invejosos são fingidos. Nossa, puxado, outra característica também. Tá forte, né? Tá esquentando aí. Será que existe alguém aqui invejoso em Fortaleza? Não, padre. Mas se viajar, pode ser que encontre. Pode ser. Mas que encontre. Então precisa usar uma máscara sempre. Uma máscara. Sempre o invejoso, ele usa uma máscara. Né? E a perceber sorrisinho. Ele assim. Meu Deus do céu. Mas por dentro está fervendo e diz: o invejoso se difere do orgulhoso, entre outras razões, porque este não teme seus rivais. O orgulhoso diz: eu sou superior. E vai por cima. O invejoso não. Ele se esconde. Porque o orgulhoso, ele se acha já superior. Mas o invejoso, ele vai se esconder. Ele vai tentar... Porque em certo sentido, ele sabe que é inferior. Nossa. Aí diz: exultação de si mesmo com elogios excessivos das suas possíveis qualidades, procurando sempre diminuir os outros pelas críticas maledicentes. O invejoso se exalta no comentário e tenta rebaixar aquele que ele inveja. E aí aqui vem essa frase que é forte, padre, é perigosa essa aqui. Vamos lá. Porque é essa que eu dizia: estou invejando o carro, vou dar o carro de presente? Será? Olha que vai dizer: quanto mais atenção ou favores os invejosos receberem dos invejados, mais forte será o seu desejo de eliminá-lo. Olha a palavra eliminá-lo. Desejo. Pois a dádiva, ou seja, o presente que você vai dar para ele, o recordará que está em estado de inferioridade. Não. Por isso São Basílio afirma isso aqui. Olha essa frase de São Basílio, que é a última da lista. Os cães são dóceis com o alimento que se os dá. Os leões, quando os cura, ficam tratáveis, né? O fato aqui de São Jerônimo que curou o leão ficou tratável, né? Puxa, curou. O amigo dele. Mas os invejosos fazem-se mais ofensivos com os presentes e os benefícios. Nossa. Você ajudar o invejoso, meu Deus do céu. E aí, padre, e agora? Será que não tem solução mais para isso, padre? Essa foi quente, agora foi viu? Quente. Será que não tem solução? Quem que acha qual é o remédio para a inveja? Vamos Isso lá. que a gente vai ver agora. Fenomenal. Qual é o remédio para a inveja? Porque justamente... Não, eu diria assim, é quase que depois de tudo isso aqui visto e passado a ferro, meu Deus do céu, essa doença tem cura? Tem cura, disse, né? Ela tem cura. Primeiramente que a pessoa tem que fazer, o Padre Paulo deu o conselho. Vamos rezar por essa pessoa, da qual é invejosa também. Vamos rezar por cada um de nós, quando encontramos dentro de nós qualquer laivo, qualquer manifestação propriamente da inveja. E vejam o que São Paulo vai dizer. Diz que a primeira coisa é a caridade, o famoso hino da caridade, que foi a reunião que demos aqui semana passada. Que bonito. Viu? A caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja. E o senhor sabe quando nós vamos... Não se orgulhe nem é arrogante. Quando vamos celebrar um casamento, essa é uma das cartas que costuma ler no matrimônio. Isso. E é como deve ser o relacionamento do casal. Né? Exatamente. Paciente, perdoa tudo, suporta tudo. Né? Tudo crê, tudo conforta, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo supera. E aí vem aqui, eu já expliquei, uma outra característica que é a virtude da emulação. Muito bom. E aí como é que a gente pode combater propriamente a da inveja? Diz: considerar como modelos os melhores dentre os nossos irmãos para imitá-los, ou até mesmo para sobrepujá-los, e afinal reconhecer a nossa imperfeição. Ele está superando, então vou procurar melhorar. E aí vem... Não seria fácil, por exemplo, como o senhor dizia, se está muito distante, etc., é mais fácil evitar uma comparação. Sim. Agora, veja como são outra coisa. Os santos, como eles estão, por assim dizer, aspas, nós não os conhecemos, somos tem que admirar os exemplos deles. E aí está. Só que eu tenho que admirar do meu coetâneo. E aí que é mais difícil. Porque aí qual é o remédio para a inveja? Se chama admiração. Veja a etimologia da palavra. Inveja, invidia. Não ver.
Admiração, admirar. Olhar para o outro com olhar positivo, Que bonito, com olhar de enlevo. E a admiração também já parte de uma comparação, mas eu reconheci que o outro é superior. E aí o admirativo, ele sabe, e aí tem uma frase que vai dizer aqui, uma das frases mais belas, que ele diz assim, que o admirativo consegue, ele reunir duas virtudes aparentemente opostas. É a capacidade de tudo possuir sem nada reter. Todo admirativo é rico. Porque, por exemplo, se ele passar diante de uma casa bonita, que casa linda. Sim. Ele está contente que aquela pessoa tem aquela outra casa, então ele é dono de tudo. Claro. O admirativo... Uma vez, uma coisa interessante, estou dizendo isso, que confere inteiramente, uma vez uma pessoa foi visitar um país e uma pessoa muito simples levou para o alto de uma colina e foi mostrando aquele palácio, aquele castelo precisa estar tão nobre, aquele outro é tão nobre, e aquele foi mostrando cada um. E aí a pessoa que estava admirando tudo aquilo, dizia, e o seu? O meu é o panorama. Exatamente, o meu é o panorama. É mais que e tudo. ele é rico, porque se um é dono daquele castelo, eu sou dono do panorama. Sim. Porque eu tenho tudo. E aí vem, a admiração mantém o ideal, a inveja o desgasta. Nossa. A admiração é dinâmica, apostólica e torna aguda a consciência, deixa a pessoa ter mais inteligente. Impressionante, né? A inveja somente é capaz de pensar em si mesmo, corroendo-se por dentro, provocando dissabor, desordem e infelicidade. É o que domina a alma do invejoso. Sim. Depois vai dizer, o invejoso padece de uma angústia e uma tristeza contínua. Impressionante. Sempre né? é triste. Parece que não tem brilho, Não uma tem felicidade brilho. sem brilho. E quanta felicidade, paz e harmonia encontramos numa alma admirativa. Ela é despretensiosa, o admirativo. Eu recordo, padre, um fato, se eu for lembrando, na Itália, fomos participar de um concerto, que era o dia do Beato Frangélico, diante do corpo dele, até na igreja de Santa Maria Sopra Minerva. E era um concerto de uma música, aquele Glória famoso. Glória, Glória. Ah, sim. E aí, não descobriram porque eu cantando, é difícil de saber qual é. Aí não vão ter inveja. Mas aí o que era bonito? Eram 5 solistas, 5 mulheres. E aí ela cantava muito bem. Quando era a outra que ia cantar, ela tinha uma tal alegria. E ela ficava dizendo, se via leitura labial, brava, Nossa. brava. Ela vibrando pela outra que cantava, que eu não sei se cantasse melhor que ela. Mas ela se deliciando com a voz que bonito. da outra, sendo que tinha uma que se fechava e aquela brilhando. Impressionante. Né? Então, nunca me esqueci desse fato. E aí vem essa frase aqui, que ele vai dizer aqui. Não residiria o segredo do espírito de admiração numa capacidade de unir duas atitudes quase contrárias, a de tudo querer e a de se contentar com muito pouco? Nossa. Que é este que é o ponto. E aí diz assim, admirar é o meio de tudo possuir sem nada reter. Que bonito, espetacular, viu? E aqui? Aqui é só o último? Ah, não, está Isso aqui, aí vem os comentários, né? Sim. E aí ele vai contar, agora o doutor Plínio vai comentar, a gente pode encerrar, com isso, que é justamente com esse comentário aqui. E aí, vou dizer essa frase e vou dizer nas palavras aqui que o doutor Plínio dizia, que dizia que Nossa Senhora, de tal maneira, Nossa Senhora era uma alma admirativa, que Nossa Senhora é o seguinte, quando ela estava, Nossa Senhora, ela começou a admirar a natureza inteira. Ela viu um pássaro, um pôr do sol, e ela foi admirar. Tudo que ela via, ela admirava. Aos 14, 15 anos de idade. Né? E ela dizia, quando chegou um momento que ela admirou tudo, não tinha mais na terra o que Nossa Senhora admirava. Nossa. E ela começou a pensar, o que podia ser superior a tudo isso? A encarnação do Verbo. E ela começa a imaginar como é que seria o Messias. E ela admira assim. Então, ele assim, e ela na mente dela, ela ia concebendo na mente e no coração aquele Messias. E quando ela formulou, pela admiração dela, a encarnação do Verbo, o anjo aparece e diz assim, e até o Santo Plínio vai dizer assim, essa expressão quando ele saúda Nossa Senhora, diz assim, Ave, ou maravilhosa, né? Ou admirativa. Nossa. Ele vai compará-la assim. E aí quando ele diz, porque o único que poderia fazer com que a Nossa Senhora pudesse continuar admirando era o nosso Jesus Cristo. Nossa. Que poderia ela crescer a cada dia, por isso que ela guardava tudo no coração. Que bonito. Foram 30 anos de crescimento na admiração com a presença dele e admirando ele no céu. Que maravilha. Então, imitemos a Nossa Senhora, que é a humildade por excelência. Sim. E a admirativo por excelência. E claro que ainda aqui, queridos amigos, nós teríamos tema ainda muito tempo, mas acabou, padre. Extrapolamos todos os tempos aí.
Mas o que o Dr. Wagner tem muito sentido, de poder continuar numa próxima ocasião. Mas o Padre Inácio não vai estar aqui. Não vai estar aqui, viu? Quase quem tem que antecipar a Família Life, seu viagem. Isso não vai fazer inveja. Nós estamos aqui na próxima semana. Muito bem. Mas sendo assim, eu tenho a impressão que, sem dúvida nenhuma, foi de um valor monumental isso que nós tivemos hoje. E lembrança a dona Denise, que está nos acompanhando aqui, tem mais a Ana também, né? a Marques também. Então, sem dúvida nenhuma, foi de grande valor para nós, porque o que está? Foi diagnosticado, nós sabemos agora os antídotos e as soluções. Agora pedimos para a Nossa Senhora, que como o senhor disse, 3 vezes admirável. Mãe 3 vezes admirável. Que ela agora obtenha as graças que nós mais necessitamos para viver nesse estado de admiração. Exatamente. Sobretudo quando nós fomos pegos de surpresa por alguma razão que, já vem uma comparação. Sim. Não é? E sobretudo de um coetâneo. Então agora, como é o costume, Padre Inácio, vamos chamar alguém para estar aqui e fazemos uma bênção de despedida em nome de todos os que estiveram... O senhor Gerdal também aqui, nos estava mandando aqui de Fortaleza. Sim. Aqui. Nossa. Aqui temos muitas pessoas importantes aqui. Está aqui, ó. Tá da lista aqui, quem encontrou? O Brendo Carvalho, jornalista, radialista da Rádio Dom Bosco, tudo bem? Tivemos com ele aí hoje, e na Rádio Dom Bosco. Uma santa vingança, Brendo. Hoje você nos entrevistou, agora a vossa vez. Deu certo. Parabéns, Brendo. Como está? Tudo bem? Tudo bem, na graça de Deus. Estão me ouvindo bem? Bem, sempre estou bem. Não como na transmissão da Rádio Dom Bosco FM, né, Brendo? Mas, enfim. Quero agradecer. Então, Brendo, deixa eu aproveitar aqui. Isso aqui entrevista, normalmente o Padre Inácio entrevistou. Então, me pareceu, senhor Brendo, de uma grande valia para todos os nossos ouvintes esse tema que foi tratado hoje. O que o senhor me diz? A inveja é algo delicado de se falar, né? A inveja que a gente vive dentro da família, não se enganem, dentro da família. A gente vive a inveja no trabalho, na empresa. Exatamente. Vivemos a inveja na comunidade, os irmãos, mesmo. Que é o pior. Porque se a gente procura viver em comunidade, a gente procura viver no amor único, né, do Cristo Jesus. E ela passa para o terceiro ou quarto grau da inveja, que é a mais alta, que vai para o espírito. E Santo Agostinho, eu estava até lembrando que ele dizia, né, que a inveja é um pecado diabólico e por excelência. Por excelência, exatamente. Sim. É isso mesmo. Então, que possamos pedir a graça de Deus de tirar do nosso interior os sintomas da inveja, porque a gente reconhece o mal pela raiz, né? Então, a inveja vai dando sinais. Se a gente consegue perceber esses sinais, a gente consegue cortar o mal pela raiz. Muito bom, senhor Brendo. Excelente. Senhor Brendo, e com essa intenção, depois da finalização com chave de ouro, agora nós vamos fazer uma bênção para que todos possam ter um merecido e abençoado descanso. E muito obrigado por tudo, senhor Brendo. A bondade que o senhor entrevistou hoje, nosso pessoal, na Rádio Dom Bosco. Né? Quero agradecer a presença hoje do Padre Inácio lá nos estúdios. Ele com a sua sabedoria, né? Depois até eu fui chamado a atenção e disseram assim, você poderia ter puxado mais do padre, que ele é muito inteligente, pareceu muito inteligente. Aí eu disse, só as aparências enganam, padre. Eu disse, se eu tivesse 1 hora a mais, eu continuaria conversando com ele, né? Quero agradecer ao senhor também pela receptividade, agradecer quem está assistindo aqui a live dos Arautos do Evangelho de Fortaleza. E quero colocar todos vocês, em primeiro lugar, as nossas orações a todos os religiosos, todos aqueles que se dedicam à vida religiosa, aqueles que abrem mão de tudo para servir ao povo e a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero rezar também por todos os enfermos, por todos aqueles que estão padecendo num leito de um hospital, dentro de casa, pessoas que descobriram alguma doença, que a misericórdia de Deus e a Virgem Maria interceda por cada necessidade. Amém, senhor Brendo. Muito bem, vamos lá então. Rezamos uma Ave Maria e nos despedimos com uma bênção. Padre. Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria, Salve Maria a todos. Abençoado descanso.
Reitero aqui novamente para finalizar a nossa conversa, esse convite que recebi dos irmãos dos Arautos do Evangelho, quando precisarem da nossa rádio, da FM Dom Bosco, que é o de que a Dom Bosco ela não é uma rádio dos salesianos, ela é uma rádio da igreja, né? Sim. Ela é uma rádio que está a serviço da igreja, do povo Fenomenal. de Deus. Quando precisarem, as portas estão abertas. Muito Podem obrigado, chamar Breno. lá, podem falar para poder chamar o povo para os eventos, para Amém. E aí, participar de Breno? missa, viu? E aí o próximo não vai ser sobre a morte como era hoje, vai ser sobre a inveja, o tema que a gente vai debater aí. Pronto, eu acho que eu já tenho uma ideia para a pergunta de amanhã. Já me deu Tá bom, um então. start. Deus abençoe. O irmão talvez não, o padre talvez não estivesse na sintonia ouvindo a entrevista, mas todos os dias, na tarde, eu tenho uma pergunta, né? Eu coloco uma pergunta para os ouvintes responderem. E hoje a gente está perguntando, Interessante. você tem medo da morte? Né? E amanhã pode ser que eu pergunte, você já sofreu com a inveja? Aí me conta um pouquinho, né? Tá bom, então. Deus abençoe. Deus Um abençoe. abraço, meus irmãos. Deus Amém. abençoe. Amém. Salve Maria. Salve, Maria.